E o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do STF, determinou o uso obrigatório de câmeras corporais por policiais militares de São Paulo e a gravação ininterrupta das operações no estado. A decisão foi tomada a pedido da Defensoria Pública de São Paulo. Abre aspas. Diante da ausência de demonstração da viabilidade técnica e operacional dos novos dispositivos e do significativo aumento da letalidade policial em 2024, é indispensável manter o modelo atual de gravação ininterrupta, sob pena de violação à vedação constitucional, ao retrocesso e ao descumprimento do dever estatal de proteção de direitos fundamentais, em especial o direito à vida. Fecha aspas. Além do uso das câmeras, o ministro também estabeleceu a apresentação mensal de relatórios com divulgação de dados e a recomposição do número de câmeras para ao menos 10.125 unidades. Silvio Navarro, muito boa noite. Seja bem-vindo a esta mesa lotada aqui de Histórico em Oeste Sem Filtro. Você que é nosso especialista em segurança pública. Quero ouvi-lo aí sobre essa decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, que determinou aí o uso obrigatório das câmeras corporais aqui no estado de São Paulo. Lembrando que São Paulo agora tem vivido um momento na segurança pública, com os últimos acontecimentos em relação a alguns policiais militares. Isso acabou saindo muito na imprensa. Não sei se dá para a gente dizer que vive uma crise, mas enfim, é um assunto que está em discussão aí nos últimos dias. Paula, boa noite, querida Ana, Alexandre, prazer dividir uma bancada com você e com Augusto, dois grandes mestres do jornalismo, Piotr, meu amigo. Paula, não é necessário ser especialista em segurança pública para entender que o Supremo Tribunal Federal está, mais uma vez, interferindo num poder que não é da sua competência. Um Supremo Tribunal Federal que agiu assim, por exemplo, na época da Covid, da pandemia, um Supremo Tribunal Federal que quer interferir em governos estaduais até municipais, quer prefeitar, por exemplo, na questão dos moradores de rua, envolvendo o ministro Alexandre de Moraes. A normalidade institucional do país, e o país só conseguirá retomá-la a partir do cumprimento do artigo 2º da Constituição, que é poderes independentes e harmônicos entre si. O Supremo Tribunal Federal hoje é uma espécie de juiz universal, como disse o presidente da OAB, que se mete em questões da vida, do cotidiano das pessoas, questões que são atribuições específicas de governadores, por exemplo. Você pode ser a favor ou contra o uso de câmeras nos policiais, mas não é um juiz do Supremo, não é um ministro do Supremo Tribunal Federal quem tem de decidir isso. Eu acho que esse é o grande ponto, é a interferência do Supremo. E isso se espraiou sem rédeas e agora cada vez mais é difícil controlar essa sanha dos ministros do Supremo Tribunal Federal e interferir o tempo inteiro na vida das pessoas. Para concluir, você cita o episódio que aconteceu envolvendo um policial militar aqui na cidade de São Paulo. Um homem foi atirado de uma ponte. É evidente que isso é passível de punição. A Secretaria de Segurança Pública agiu rapidamente, prontamente. Esse policial já foi afastado, já foi preso e não se pode enxovalhar uma corporação, uma instituição séria como a Polícia Militar do Estado de São Paulo, talvez a mais competente ou uma das mais competentes do país, por conta de um mau funcionário, por conta de uma pessoa. Profissionais ruins têm em todas as profissões e eles devem ser punidos. Adalberto Piotr, muito boa noite. Seja bem-vindo, Piotr. Quero também ouvi-lo aí sobre essa decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, de alguma forma interferindo aqui na segurança pública do estado de São Paulo, determinando aí a obrigatoriedade do uso de câmeras. Na semana passada, inclusive, acompanhamos o governador Tarcísio de Freitas, voltando atrás, dizendo que havia errado, mudando de posição em relação ao uso de câmeras para policiais militares no estado. Boa noite, Paula. Que luxo ter o Alexandre conosco aqui, mestre Augusto, Silvio, Ana, a todos que nos acompanham. A decisão nasce precária. Veja como o Supremo gosta da precariedade jurídica. É uma decisão monocrática de um assunto que não é emergencial, por duas razões. Primeiramente, que isso, o governador já disse que aprova agora o uso das câmeras. E o governador é o chefe da polícia, então ele vai passar a usar isso daí. Segundo, que vai o quê? A partir de amanhã usa tudo. Não é uma decisão assim. O Supremo agora é secretário de Segurança Pública, corregedor de polícia e analista de segurança. Quer dizer, qual é o sentido? Além de não cuidar da Constituição como deveria, porque isso ele tem feito muito mal,
Eu adoraria uma decisão do ministro Barroso dizendo assim, a partir de agora o Supremo vai cumprir ipsis literis a Constituição. E quando houver alguma dúvida, aí sim vamos debater os 11 ministros, mas chega de decisão monocrática. Ele toma uma decisão monocrática para decidir que policial tem que usar câmera. Peraí, primeiro que não é emergencial isso. O Silvio trouxe aqui o exemplo. Houve o problema? Houve. A decisão de reparar foi imediata por parte de quem poderia fazer isso, que é a própria Secretaria de Segurança Pública, com decisão clara e, mais que isso, com exposição do próprio governador em voltar atrás no posicionamento dele. Eu nem estou fazendo julgamento de mérito aqui em relação às câmeras, discutimos isso na semana passada, mas onde é que está a emergência para uma decisão dessa? Parece que o Supremo quer dizer assim, olha, agora o São Paulo está usando câmeras de segurança, os policiais, porque nós decidimos, foi uma imposição do ministro Barroso. É para entrar o quê? Para a história? Com uma bobagem dessa, ele acha que ninguém está entendendo que isso é precário na origem. Agora, se o presidente do Supremo toma uma decisão precária do ponto de vista judicial, tudo que, voltando ao assunto anterior, o novo presidente da Ordem dos Advogados do Brasil aqui em São Paulo disse, é ainda maior, porque o Supremo não julga tudo, o Supremo julga o que ele não pode julgar. Ele afastou o governador de Brasília lá depois do 8 de janeiro, que é matéria do STJ, por crime comum, especialmente neste caso, se não é coisa da Assembleia. Mas vamos lá. Ele afastou, ele decretou quase uma intervenção, foi uma intervenção que veio do Supremo. Quer dizer, e agora ele está preocupado com decisões de agora o policial de São Paulo tem que usar câmera com filmagem ininterrupta, como se não houvesse já um secretário e um governador que tivesse tomado essa decisão. Bom, é extemporânea e precária. Quando vem do Supremo Tribunal Federal, é uma tragédia. Pois é, Alexandre, não é só câmeras de gravação ininterrupta, mas também apresentação mensal de relatórios pelo governo sobre o andamento dessas medidas, enfim, divulgação de dados pelo portal. Será também que o ministro está a par do que acontece na Secretaria de Segurança Pública do Estado? É viável, possível? Como a Constituição não diz que isso aqui é uma república unitária, é uma república federativa, se coubesse algum tribunal, seria o Tribunal de Justiça de São Paulo. Sim. E depois, além de precário, é redundante, porque o governador já tinha decidido. Só cabia dizer assim, o governador já decidiu, está prejudicado. Agora, para provocar, se fosse Goiás, esse governador, o de São Paulo, estava de acordo, voltou atrás, não, sim, eu acho que a câmera era boa. E o Caiado que disse, não acho, meus policiais não vão usar a câmera. Se fosse Goiás, será que aconteceria? Será que teríamos outro Renan Calheiros, como naquele 6 de dezembro que disse para o Marco Aurélio, não, eu fico aqui, e daí? Não. Perfeito. Estou perguntando se o microfone da Ana, o microfone não está bom, ou é a voz mesmo, a gente está falando desde cedo, então o microfone está em ordem. É o seguinte, é isso aí que o Alexandre falou, vai mexer com Goiás. Mas vai tratar, por que eles não apresentam a solução para o PCC, que São Paulo está combatendo? Diga, como é que se faz? Augusto, desculpa, ele falou em direito à vida, que tem que preservar o direito pois é. E no aborto. Pronto.